Amigo Já Giovanni, está no ar, direto de pai, Curitiba. tudo E bem? aí, grande Nogueira, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Um certinho? pouco, um pouco assustado com essa coisa do coronavírus, né? A nossa cidade abriu aqui para valer tudo e a gente teve um pouco de acréscimo de casos aqui. Estou um pouco assustado com isso. Mas É, acho que seguimos. pois é, rapaz, a gente fica meio sem ter o que. O Christian entrou agora. Christian, obrigado pela audiência. A gente fica meio sem saber o que fazer, né, nesse avança, retroage, expectativa que algumas cidades que, felizmente, até agora não tiveram essa escalada que eventualmente passem a ter a partir de agora. Alguns estados, como o nosso aqui, da Cal presente, obrigado, da Cal, como o nosso aqui, que avançou e sofreu, inclusive, alguns questionamentos jurídicos sobre o passo que estava dando. Então, a gente fica sempre na expectativa de estar fazendo o melhor, né? De estar Pois é. fazendo o melhor e sim, entendendo que o melhor é preservando cada vez mais vidas, né? Eu acho que, na verdade, quanto mais a gente se permanecer recluso, né? Mais segurança a gente tem, né? Essa é a É, verdade. é verdade, é verdade. Como é que estão as coisas aí em Curitiba, aquele friozinho gostoso? A Sempre. temperatura baixou, a gente estava mais ou menos há uns 30 dias sem chuvas, e nessa última semana, graças a Deus, começou a chover novamente. Nós estamos já em racionamento de água. Então, racionamento de água Caramba. e ficar preso em casa é uma complicação, né? Muito difícil, não é fácil. Pois é, as duas coisas são meio que incompatíveis, né? É verdade. Justamente no momento em que você vai usar mais, ter esse racionamento, né? Infelizmente, são coisas da nossa realidade urbana, né, cara? Das nossas dicotomias. Brasil. Brasil, Brasil. Esse país continental de várias realidades, de vários momentos. E a gente leva um azar danado com um político, né? Uma dificuldade. Rapaz, esse é um tema que a gente, poxa, é difícil. Assim, mas sem dúvida nenhuma não tenho o que dizer. A gente tem tido muita dificuldade aí É, dureza. na, na escolha dos nossos governantes, né? Quer seja por tem eu acho que evidentemente que isso faz parte da democracia, mas a gente podia estar, né, ter uma sorte um pouquinho melhor. A gente podia estar com uma sorte sorrindo um pouco melhor. O que dizer aqui do Rio de Janeiro? A gente praticamente não tem, praticamente nenhum ex-governador vivo que não tenha sido, que não esteja ou não tenha ou já não tenha sido preso. Então isso é assim, é inconteste, não tem como, por décadas e mais décadas, isso não fazer diferença para a nossa sociedade aqui no Rio de Janeiro. Andréia entrou. Obrigado, Andréia, tudo bem? Andréia é a nossa moça dos processos. Opa! É ela que negócio de mudar processo, é ela e a Sara. Sara de locação Bom. e a Andréia olhando para a qualidade dos nossos processos da APSA como um todo. Temos uma colega de Maravilha. Portugal, olha que legal, Nogueira, um colega de Portugal, Opa! acessando de Portugal, que trabalhou conosco, André Gigante. Obrigado, André, por sua audiência, especialista em atendimento a cliente. Quantos anos a APSA tem, Giovanni? Você já está entrando no meu script, mas são 89 anos. Vamos completar agora. Caraca, você tá bem, hein? Pô, tô bem, né? 38. São 89 anos, cara, que a gente faz agora dia 1º de julho, com muito orgulho, com muita Quantas gerações? satisfação. Oi? Quantas gerações? Nós estamos na terceira geração.
Estamos nesse momento na terceira geração, mas já preparando a quarta geração. A quarta geração está chegando aí e dentro de um trabalho de ideologia que a gente tem feito, eles já estão se aproximando, já estão sendo treinados, sensibilizados, mas já são 3 gerações completas. Entrou agora o seu Ronald, que é legítimo representante da segunda geração e que você deve conhecer por conta da associação. Da atuação na BMI, né? Uhum. O Christian, que é nosso conselheiro também, que é da terceira geração. Então a gente já tem aí hoje, só na live, representantes de várias gerações desses, posso dizer já, 89 anos de existência da APS. Muito bom, parabéns, sensacional. Foi muito tempo, né? Obrigado, cara. E sempre contando nesse nosso caminho com parceiros aí como... E vocês sempre atuaram no Rio, Giovanni? O nosso nascimento foi em Porto Alegre, né? Junto com a Auxiliadora Predial, que também você deve nossa conhecer. Parceira. Lá o Christian, né? O Ingo. O Ingo. E a gente iniciou com o seu Carlos Schneider junto a esses, aqueles que antecederam, né? Essa geração presente hoje na Auxiliadora Predial lá no Sul. E aí estamos lá desde... Agora entrou mais uma representante da nossa terceira, nosso conselho de administração. Então a gente está aí na audiência com toda essa... Board qualificado. Estamos qualificados. Praticamente todas as gerações aí. E desde lá do Sul... Aí, depois do Sul, a gente, né, teve a nossa... Tinha a então filial aqui no Rio de Janeiro, e aí depois a gente tomou o rumo sozinho. E estamos aí. Parceiros da Auxiliadora, mas rumando cada um seu prumo, né? Cada um a sua história. Uma história conjunta no início e agora lado a lado, vamos dizer assim. Uma história sensacional, né? Legal. Bom, já são 5 e 5. Acho que a gente pode começar. Já fizemos esse aquecimento aí, falamos até um pouquinho de história. E aí, vamos lá, vamos começar a falar sobre esse nosso mercado aí. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Giovanni Oliveira, eu sou o gerente-geral de imóveis da APSA. Minha formação é em Direito, tenho MBA em Gestão de Serviços Imobiliários e também em Gestão de Infraestrutura, Facility Services. Estou na APSA há 18 anos, completei 18 anos esse ano, sou oriundo do mercado de telecomunicações. E a gente vem aqui mais uma vez para bater esse papo aqui, feliz da vida por ter a oportunidade de produzir conteúdo e estar trocando com tanta gente. É verdade. A gente continua em home office aqui, Nogueira, e sempre de plano, né? Rendendo nossas homenagens aos profissionais da área de saúde, de outras áreas essenciais. Ontem ou anteontem foi o dia do porteiro, que para nós, que somos gestores de propriedades, que atuamos não só na parte de locação, mas também na parte de gestão de condomínios, né, de pequenos e grandes condomínios, figura central, figura essencial, o porteiro e outros, né, da administração condominial. Então, nossas homenagens a esses verdadeiros heróis que são os porteiros e tantos colegas nossos que não pararam, que continuaram trabalhando dentro dos condomínios, fora deles também, no backstage, né, na parte de back-office, mas para que justamente os condomínios não parassem, né, para que a nossa gestão não parasse. Como você disse no início, a gente está cada vez mais em casa, então não pode parar. Aqui, Nogueira, a gente essa semana retomou
na maioria dos estados, as nossas atividades. Ainda de maneira tímida, com um percentual pequeno de colaboradores trabalhando nas agências, né, ou nas sedes. Mas já iniciamos essa retomada e a gente espera aí que o mais breve possível a gente avance nesse nosso novo normal, né, que certamente vai ser diferente, está sendo e vai ser diferente daqui para frente. Conforme você me perguntou e antecipou, em julho, agora 1º de julho, está pertinho, a gente completa esses 89 anos, continuamos com a atuação, né, no Rio, São Paulo, Minas, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia, Fortaleza, Maceió, e a gente tem muito prazer, falamos aqui um pouco de história, que se comunica com um dos nossos valores, que é a questão da tradição, mas junto com a visão de futuro. Então, somos uma empresa que com muito orgulho, valoriza o seu passado, a sua história, mas se ancora nele para olhar para o futuro. Então, a gente tem essa visão de futuro e queria até partilhar com você aqui que a gente ganhou um presente de aniversário. Na realidade, nessa escalada digital aí, no início dessa semana, a gente foi reconhecido pelo canal Tech como uma das 10 PropTechs, ou seja, startups do mercado imobiliário, que mais facilitam a vida de quem está buscando imóvel para morar. Isso tudo com quase 80 anos. Então, mostra aí a nossa vitalidade, né? Mostra o vigor da administração. 89 anos com um corpinho de 15. Exato. E isso é muito legal. Ontem também tivemos o primeiro congresso APSA virtual. Na realidade, a gente está acostumado a fazer aqueles congressos físicos, né? Presenciais. Já recebemos Bernardinho, André Trigueiro, Cleiton Conservani, enfim, várias e outros ícones, cada um nas suas respectivas áreas, nesses encontros que a gente fazia presencial. Infelizmente, a gente agora vive uma nova realidade, mas a gente não podia se afastar disso. Então, ontem a gente teve o Congresso Virtual APSA, trazendo várias reflexões sobre o comportamento urbano, como é que nós vamos nos comparar, ou nos comportar, melhor dizendo, nesse pós-Covid-19. E, poxa, foi bem legal, conteúdo campeão, e menos de 24 horas depois da gente ter lançado, a gente já tem mais de 1.000 pessoas assistindo. E aí fica aí também, aproveitar aí a sua audiência para deixar o convite para quem quiser acessar, não acessou ao vivo, mas quem quiser acessar, está lá na íntegra, no Facebook e no YouTube, no canal da APSA. Então, tá tudo lá registrado. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Sem dúvida. Vou dar uma super olhada lá e vou recomendar. Você vai gostar. Foi uma reflexão bem bacana que a gente fez lá com os nossos convidados. A gente teve urbanistas, empresários, o Alexandre, que é um filósofo fantástico, que a gente consegue entender que normalmente filosofia está relacionada a algo que a gente, ele consegue materializar isso para a gente. E a gente vai divulgando aí os outros eventos, as próximas lives, e desde já agradecendo a todos que já estão nesse momento aqui. A gente pede aqui, o Flávio deixou aqui um pedido para mim, para dizer, olha, cliquem aí no aviãozinho para convidar os seus colegas e aumentar a nossa audiência. Se estiverem gostando, clicar aí no coraçãozinho e vamos em frente. Vamos buscar nessa live. Nogueira, poxa, a primeira, já te agradecer muito a sua presença, e a primeira intervenção não é bem uma pergunta, na realidade, queria que você se apresentasse aí a Credipado, para quem ainda, porventura, não conheça a empresa.
Bom, vamos lá. Meu nome é Carlos Nogueira, eu sou responsável pela área comercial da companhia. Essa companhia ela nasceu para resolver um problema do inquilino. Então, nós temos como mote ajudar o inquilino, ajudar toda a cadeia que trabalha ao redor desse negócio de locação. Então, nós jamais fazemos negócio para inquilinos diretamente, a gente só faz através de um canal. E esse canal são as imobiliárias. Então, jamais a Credipago vai fazer negócio diretamente para os seus inquilinos, e sim através do canal, no caso, as imobiliárias. Nós assumimos o papel de fiador, certo? Então, a companhia, ela assume o papel de fiador. E para tal, ela resolve um problema aí, né, muito grande dessas pessoas. E nascemos há 4 anos atrás, nascemos de forma digital e estamos em todos os estados do Brasil, certo? Atendemos 10.500 imobiliárias e não paramos de crescer. E agora nós vamos começar a operar para valer. A gente já estava operando num produto que a gente disponibilizou para os clientes APSA no período da pandemia, que era um parcelamento, que inclusive está vigente esse parcelamento, né? Para esses clientes. Vamos falar desse ponto aí, muito legal. E também vamos começar a operar fazendo as vezes de garantidor nas operações aí da APSA, na qual ela intermedia entre proprietários e inquilinos. É isso. Legal, muito legal. Uma história curta, mas uma história de sucesso. A gente conhece, que a gente acompanha desde 2016, a gente sabe disso. E aí você tocou num ponto que eu gostaria justamente de agradecer a Credipago aí por aceitar prorrogar nosso pedido o prazo para aplicação do aluguel parcelado. Esse aluguel parcelado, que é uma linha de crédito que foi criada especialmente para esse momento de pandemia, onde os locatários que estiverem em dificuldade financeira, eles podem efetuar o pagamento via cartão de crédito em até 6 vezes. Exatamente. E a gente tinha um prazo ajustado até final de junho, e já por conta do nosso pedido, essa prorrogação, nossos agradecimentos aí para a Credipago, agradeço lá ao Jardel pela sensibilidade nessa prorrogação, e essa solução já foi responsável por viabilizar o pagamento para dezenas de locatários, né? Viabilizou que vários deles pudessem ter 3 mil contratos. Pois é. Dezenas, eu digo, na nossa relação aqui enquanto APSA, mas certamente com outras imobiliárias numa dimensão ainda maior. Porque ninguém quer ficar atrasado com a sua responsabilidade de moradia. Então, obrigado aí por essa prorrogação. Giovanni, lembrando que esse parcelamento ele é importante, não é só para o inquilino manter as suas obrigações. Ele é importante porque as pessoas compram remédio, as pessoas compram alimento. E as imobiliárias pagam o salário, pagam as suas obrigações. As pessoas têm que pagar as contas. Tem um monte de funcionário envolvido. Isso tudo tem que parar de pé. E a gente só para de pé se alguém ajuda, certo? Esse é o nosso DNA. Nosso DNA é de ajudar, basicamente ajudar toda a cadeia, manter a cadeia robusta e produtiva. Sem dúvida. Agradecendo aí também ao Diogo, que acabou de se juntar a nós aí. Obrigado, Diogo. Então, vamos entrar no nosso tema da nossa live, que é justamente garantia, né? Garantia locativa. E aí, falando rapidamente, a gente tem garantia no contrato de locação porque há necessidade de contratualmente se equilibrar a relação locatícia, né? O imóvel é algo muito caro, é algo muito querido e é algo muito necessário para o proprietário, né? Você falou aí da subsistência, e isso é uma realidade
para 76% desses proprietários. 76% têm apenas um imóvel e isso indica a dependência que eles têm de receber para poder cumprir com as suas necessidades básicas. E aí existe a questão do legislador precisar equilibrar, dar garantias a essa questão, dar garantias à relação locatícia. Agora, como é que essas garantias elas se materializam? Elas se dividem entre tradicionais, onde entre as mais conhecidas são o fiador, a caução e o depósito, e aquelas garantias que são comerciais, que são aquelas onde os inquilinos, de alguma forma, investem para ter essa garantia associada à locação. E aí temos com exemplos o seguro-fiança, o título de capitalização e a crédito pago nos seus modelos, que nós vamos falar um pouco mais à frente. E o que a gente vem conversando e visualizando e a gente acompanha isso muito de perto desde 2010. A tendência tem sido de queda para o uso do fiador como garantidor nessas locações. Um estudo também do Secov indica movimento semelhante. E aí a gente vê que, em movimento inverso, as garantias comerciais têm se feito presentes. A gente fala isso com muita propriedade porque a gente, desde o início, desde o nascedouro dessas garantias comerciais, a gente passou a trabalhar com elas. Chegamos a ter no pico, aí, no auge, 70% das novas locações sendo fechadas por algum tipo de garantia comercial. A gente sabe que a Credipago é a segunda no ranking das garantidoras para o mercado imobiliário. E como é que vocês viram essa movimentação ao longo desses anos, Nogueira? Bom, vejam, a Credipago hoje, ela, em número de... Se fizéssemos uma classificação em número de prêmios emitidos, a gente é a segunda maior empresa de emissão de prêmios emitidos no país. Essa pandemia, ela não estava no radar da maioria das pessoas, né? É uma coisa nova para nós todos dessa geração, né? E nesse momento é que essas garantias tiveram que ser acionadas, certo? Como você mesmo disse, o ativo imobiliário, ele é um ativo caro, difícil de ser conseguido, existe um esforço para você fazer a aquisição daquele ativo. Então, o legislador ele quer que isso tenha equilíbrio, certo? Portanto, que aquele cara não perca nessa relação de uso, né, daquele ativo que foi tão difícil de se conseguir. Agora, nessa época de pandemia, que a pandemia ela atingiu a todos, certo? Então, o sujeito que tinha os contratos que existiam com garantia de fiador, não era só o inquilino que estava padecendo, o fiador também estava padecendo. Foi uma coisa conjunta. Então, o fiador ele passou a não pagar também, no caso de inadimplência. Então, quando ele é acionado, ele falou, não, mas estou com o mesmo problema que o inquilino. Então, ninguém ficou com garantia coberta nessa modalidade, que é a modalidade mais utilizada no Brasil. 50% mais ou menos no Brasil dos contratos de locação são feitos através do fiador. Então, essa garantia, metade dos negócios imobiliários ficaram sem garantia. Mas já foram 80%. Já foram 80%. Historicamente, já chegou a 80% das locações sendo fechadas pelo fiador. Você vê como já houve uma evolução para esse mais ou menos 50%. É 46%, 50%, dependendo da praça. E a caução ela tem um limite muito pequeno de garantia, né? Existe caução no Brasil de 1 aluguel, a 3, a 6. A lei permite que você faça
a caução por um período que o proprietário assim desejar, né? Mas, normalmente, as cauções são de 1 a 3 aluguéis. Então, elas quase não garantem nada, né? Então, portanto, também é uma modalidade que não garante nada. Então, se você vai tirando isso, ficaram as garantias comerciais realmente que são as robustas, né? No nosso caso, nós temos uma estrutura financeira bem robusta, o BTG Investimentos faz parte do nosso quadro societário, da companhia, e isso faz com que o BTG é um dos bancos, é o maior banco de investimentos da América Latina, e isso faz com que a companhia tenha uma robustez, uma segurança financeira muito grande. E para isso, a gente tentou ajudar aí os parceiros, disponibilizando uma quantidade de dinheiro para o parcelamento desses aluguéis, e de 0 a 3, inclusive sem juros, né? Só com a taxa de aquisição do cartão. E de 3 a 6 com cobrança de juros. Mas, dentro dessas garantias pagas, eu acredito que, e tentando responder você, que no médio prazo, o fiador ele vai perder mais espaço, porque além de ser constrangedor, né, é uma coisa chata você assumir o papel de fiador, né? Hoje eu até estava conversando com um empresário e ele falou, puxa, eu recebi um contrato lá com várias páginas, eu fui o fiador, eu fiquei extremamente constrangido de assinar aquilo tudo, né? Porque o compromisso passa a ser dele também nessa relação contratual, né? Então eu acho que vou parafrasear aí um ilustre conhecido que inclusive está enfermo e necessitado das nossas nossas orações, Dr. Silvio Capanema, nosso mestre eterno, que dizia que a fiança era o início do fim de uma grande amizade. Exatamente, eu acho que é uma belíssima definição. Muito obrigado pelo complemento. Então, eu acho que vai no médio prazo, no curto e no médio prazo, eu acho que vai acontecer uma alteração aí. As fianças comerciais, elas vão assumir um papel mais importante, porque, de fato, elas são empresas robustas, sérias e que vão arcar com o que, de fato, se predispõe a fazer. Né? Com certeza. Agora, deixa uma outra coisa. A gente sabe que as garantias comerciais, além de dar segurança ao proprietário, o outro quesito, né, que atinge diretamente ao locatário é a facilidade de contratação. Fala um pouquinho, por favor, como é que é esse processo, como é que é a jornada do locatário que quer fazer a contratação aí da garantia Credipago. Veja, a grande sacada da Credipago é primeiro ter robustez na sua análise, certo? Que eu vou explicar ela daqui a pouquinho, mas a gente inverteu um pouquinho a jornada do negócio. Então, você, corretor, você, dono de imobiliária que está nos assistindo, a Credipago, ela inverteu a jornada. Normalmente, o cara ia lá na sua imobiliária e você fazia todo o trabalho, mostrava os imóveis, daí chegava na hora da fiança, o cara não tem, você perdia. Então, a gente inverteu isso no funil de vendas aí de vocês. A gente sugere que vocês façam primeiro só com o CPF do cara, que vocês façam uma simulação da capacidade de pagamento daquele cliente, certo? Isso também pode ser feito interligando APIs e o inquilino fazer isso na sua casa, de noite, sozinho. Então, ele vai lá, bota o CPF dele e a Credipago solta uma mensagem dizendo o seguinte, olha, a sua capacidade de pagamento de locação é de um determinado valor, 2.500, sei lá, 3.000 reais. A gente analisa a partir única, exclusivamente, com o número do CPF, o nome da pessoa completo e a data de nascimento dela. Então, ele sozinho, lá de noite, de madrugada, simula isso no site das imobiliárias e ele já tem essa informação. Isso dá uma tranquilidade para ele enorme. Pense, resolveu o maior problema dele, que é a fiança. Com essa informação, ele vai procurar lá no site, no caso da APSA, e vai encontrar o produto mais adequado para ele.
certo? Cabe à APSA fazer exatamente o papel que está no contrato social dela, que é intermediar negócios imobiliários, certo? Ela é uma imobiliária, como raiz, como nasceu assim, certo? Então, cabe a ela ter produtos que atendam aquele inquilino, aquele cliente, certo? Então, o primeiro passo é qualificar esse lead, tá? Vou usar um termo um pouquinho mais técnico, mas seria ou a própria APSA fazer essa análise de forma antecipada ou deixar essa possibilidade para o inquilino fazer isso sozinho em casa. E aí o inquilino vir buscar o produto dentro do site da APSA que cabe no bolso dele. Isso faz com que a operação toda aumente muito a taxa de conversão, Giovanni. Normalmente, quando você tinha o processo inverso, que era você achar o imóvel, negociar o valor, e daí na hora da fiança o cara, não deu certo porque ninguém quer ser meu fiador, ou nenhuma fiança comercial aceite o cara, você perdeu trabalho, você perdeu tempo, você não serve. Ao passo que, da outra maneira, você aumenta muito a sua taxa de conversão. Nós temos isso medido no país inteiro. Empresas que conseguem inverter essa jornada do inquilino, fazendo primeiro uma simulação da capacidade de pagamento dele, aumentam a taxa de conversão de 10% no modelo tradicional para 63%. Até 63% dos inquilinos, eles fazem mais negócio com você, sabendo, porque eles estão absolutamente tranquilos que aquele imóvel que ele está procurando, e vocês, corretores, são muito hábeis e sabem determinar a hora que brilha o olho do seu cliente, né? Você sabe aquele momento que há o brilho do olho do cliente, vocês vão lá e conseguem fechar, sacramentar o negócio imobiliário. Então, nascemos para ajudar essa transação, certo? Facilitar. Isso são coisas de poucos segundos, certo? Isso o inquilino faz, é menos de um segundo para nós. Essa informação demora um pouquinho por causa do tráfego aí das internets. Então, a gente acaba ajudando o inquilino, qualificando ele, e se ele tiver algum problema, ele já vai procurar uma solução antes de te procurar, certo? Ele vai ter uma solução para ele, certo? A gente pode até ajudar nisso. E no caso da imobiliária, a gente vai fazer com que ela converta mais, portanto, ela vai ter que angariar mais e, portanto, ela vai fazer mais o seu negócio. Então, essa parceria entre a Credipago e a APSA, a gente está buscando isso, ajudar o inquilino, ajudar a APSA a fazer mais negócio. Perfeito, Nogueira, agradecendo o Geraldo que se juntou a nós aí também, e lembrando de clicar no aviãozinho aí e convidar cada vez mais pessoas do nosso relacionamento para estar aqui junto conosco. Agora, o que acontece é o seguinte, Nogueira, sempre houve na balança a questão do binômio custo versus cobertura, né? Isso sempre foi presente para o mercado. A garantia sempre precisou ser ampla, mas o valor do investimento não podia ser excessivo, não pode ser excessivo para quem contrata. Ao longo desses anos aí, a Credipago desenvolveu 3 tipos de planos de garantia. Você pode falar um pouquinho quais são esses 3 tipos e a diferença básica de custo e de cobertura entre eles? Bom, basicamente a gente atende... O nosso negócio nasceu e a nossa inteligência artificial entende do negócio CPF, a gente não entende muito do negócio CNPJ. Porém, a gente desenvolveu 3 produtos, basicamente, que é o produto residencial, certo? O comercial e um produto universitário. Então, esses 3 produtos, certo, estão à disposição aí da APSA. E, no fundo, inquilino, seu cartão de crédito, e só isso resolve o problema da operação nos 3 casos, certo? No caso do comercial, nós ofertamos esse produto, não é o nosso principal negócio, certo? A gente não entende de análise de balanço.
Então, as conversões dos negócios comerciais são com limites, certo? A gente tem até R$ 5.000, a gente bota na prateleira. Acima de R$ 5.000, a gente reúne um comitê para determinar se vamos ou não fazer a operação. Porém, a gente sempre analisa CPF. O nosso negócio é analisar CPF. Então, a gente analisa CPF, forma a renda, e com essa renda, a gente pode, ou no produto residencial, ou no comercial, ou no universitário, fazer a operação. No universitário, normalmente, as pessoas precisam de um suporte do pai, né? Ou eu nem chamaria de universitário, eu vou chamar esse produto como educacional, certo? Então, são pessoas que vêm do interior, vêm para cidades maiores para estudar. E, normalmente, ali naquele momento, o cara o cartão de crédito do pai, o inquilino e o cartão de crédito do pai resolve esse problema. Não sei se eu respondi. Não, sim, os três, mas você não me falou do quanto, da cobertura e de quanto custa. Sim, vamos lá. Então, isso é um assunto que é muito mais voltado para o proprietário, né? E para a imobiliária, que a imobiliária é o agente e o proprietário é o cara que precisa ter a garantia. Então, no caso da APSA, existe essa informação do que é coberto 18 vezes o valor que a APSA deseja que esteja coberto naquele contrato. Então, por exemplo, se você tiver um contrato de R$ 1.000 de locação e que você tenha lá mais R$ 1.000 de taxas entre condomínio, IPTU e outras taxas que a própria APSA determina, isso chega em 2.000, esse contrato ele tem uma garantia de R$ 36.000, no caso da APSA. E mais uma taxa de saída que é de 5 vezes o valor desse valor informado. Agora, a APSA ela tem a liberdade de colocar esse valor que vai ser, esse multiplicador do que vai ser dado, em função do produto imobiliário e em função do que o proprietário exige dela. Então, a APSA, junto com o proprietário, vão determinar esse valor. Se vai ser só o valor do aluguel ou se vai ser o aluguel mais as taxas. Nós recomendamos que seja só o valor do aluguel, certo? Porque, historicamente, estatisticamente, com esses multiplicadores, a operação toda fica coberta. Perfeito. Agora, não adianta, né? E a gente já falou um pouco sobre isso. Não adianta um produto ser muito bom para um lado e não ser para o outro. A gente tem sempre aí pelo menos três níveis de 3 núcleos de clientes relacionados aí nessa operação. Proprietários, as gestoras imobiliárias e os inquilinos. E a gente sabe que o produto traz benefícios específicos para cada um desses núcleos de clientes. Você pode falar rapidamente aí os destaques para cada um deles? Para esse trinômio aí, proprietário, inquilino e imobiliária, então, no caso do proprietário, a gente tem uma estrutura financeira robusta para fazer frente a isso de forma rápida, né? Então, rapidamente a gente repassa isso sem muita dor de cabeça para o proprietário. Então, ele acaba recebendo esse dinheiro desse atraso que o inquilino... É garantido o recebimento, na realidade, né? Exatamente. No caso da imobiliária, nós temos duas ajudas. Primeiro, na qualificação do lead, como eu expliquei na outra pergunta, certo? Para que ela possa converter mais rápido. E segundo, a relação entre as partes se dá de forma digital. Então, para esse momento é muito importante isso, você ter um procedimento que seja digital, que você possa fazer toda a locação com cliques, né? Sem levar contratos a registro, sem fazer nada de que você possa se expor aí a essa pandemia que está no local. Então, para isso, a Credipago ajuda muito. E no caso do inquilino, é uma delícia, né? Imagine você poder alugar você sozinho
com o seu cartão de crédito um imóvel, né? Sem depender absolutamente de nada. E se você souber essa informação de forma antecipada, isso te deixa muito tranquilo para que você escolha um imóvel super adequado para você. Existem casos, Giovanni, que o inquilino, por exemplo, ele acha que ele deveria alugar um apartamento, por exemplo, de R$ 2.000. Só que ele tem uma capacidade de pagamento de alugar um apartamento até R$ 3.000. Então ele acaba mudando, migrando para bairro ou para produto um pouco mais qualificado, porque alguém dá essa garantia para ele fazer esse tipo de operação. Isso é sensacional, isso resolve, ajuda, é, é bacana. A gente se sente extremamente gratificado quando a gente consegue fazer essa operação ser fechada, e a gente faz isso muitas vezes durante o dia, graças a Deus. Muito legal fazer esse link ali com todas elas. A gente recebeu uma pergunta aqui, o Nogueira, que diz o seguinte: olha, fui lá, fiz a jornada de contratação, informei meus dados, mas por algum motivo naquele momento tive o crédito negado. E ele pode tentar novamente? Claro que pode. Ele pode tentar novamente. E outra coisa, ele tem outras opções para tentar buscar e se enquadrar? Como é que funciona isso? Pergunta Então, bem interessante. Vamos lá. Então, o que a Crédito Pago faz? Ela, no caso de você ser negado, certo? Você pode fazer isso. Então, eu sugiro que você faça isso de forma antecipada, certo? Para que você saiba. E você pode compor a tua renda, né? Então, você pode compor a tua renda com mais familiares, certo? Ou com as pessoas que moram com você, né? Em casos de união aí, né? Então, você pode compor isso e a análise vai ser feita com mais CPFs, certo? Então, isso é possível ser feito, é só você procurar aí a APSA vai orientar você a acrescentar um coinquilino, para que você possa compor essa renda. Você pode colocar 3, 2, 5, 8 pessoas, quantas você achar que deva para compor. O nosso pessoal vai Locatários solidários, não é isso? É a figura do locatário solidário. Exatamente. A gente vai sempre manter, quando essa informação é dada, a APSA vai ter acesso a isso através dos nossos analistas. É só entrar em contato no 0800, que essa informação a gente vai ajudar a vocês a fecharem o negócio, né? Maravilha. E uma coisa também que é sempre muito, muito dita, a gente sabe que a legislação locatícia, né, que guarda a relação locatícia, ela evoluiu muito nos últimos anos. E, de novo, para equilibrar a relação, ela passou a permitir um despejo liminar para os casos onde a locação esteja sem garantia. Então, houve, de novo, né, um desequilíbrio, estavam as situações, as condições estavam equilibradas. No momento em que a locação ela perde ou deixa de ter um garantidor, as coisas se desnivelam, e aí o legislador diz o seguinte: não, o proprietário aí ir à justiça e vai ter uma liminar que vai agilizar ele ter o imóvel de novo disponibilizado e gerando renda. E aí, nesse sentido, a gente sabe que o produto aí de garantia da Crédito Pago prevê algumas situações onde a exoneração da fiança se torna possível, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas considerações. Bom, vamos lá. Veja, normalmente isso não acontece muito nos contratos da Crédito Pago, porque essas pessoas são super analisadas, né? Então, são coisas raras você chegar a judicializar um contrato conosco. Porque, lembro, se você tem uma inadimplência no meio do processo, a postura da empresa lembra, a gente nasceu com o mote de ajudar. Então, a gente vai procurar achar uma solução para aquele inquilino, certo? A gente vai, através das nossas análises, entender se aquela inadimplência é uma inadimplência de curtíssimo prazo, se é momentânea ou se ela é duradoura, certo? Então, nós vamos entender bem isso
Então, entendido isso, é de curto prazo, como se fosse essa pandemia. Aí o sujeito perdeu um pouco de renda porque a empresa não conseguiu saldar todo o salário daquela pessoa. Então, a gente vai acabar compondo com ele, vai lançar no cartão de crédito em vezes, vai achar uma solução para ele. Então, a gente acaba ficando ao lado dele a favor da cadeia toda. Porém, em casos em que o sujeito ele não perdeu a renda, a gente vai de novo se posicionar do lado dele, procurar junto com a APSA aí uma solução para que o cara vá para um imóvel de menor valor, né? Para que ele não estrague o seu CPF, não estrague o seu nome, tá? Então, passado isso, suponha que não deu certo. Então, o que acontece? Então, em raríssimos casos, é possível, a gente vai ter que judicializar essa operação, certo? Em caso de judicialização da operação, a lei permite que você se desonere da fiança, né? Então, você acaba solicitando aí ao proprietário e à APSA que a gente se desonere da fiança. Então, a gente acaba saindo dessa relação comercial. A APSA, como gestora do imóvel, acata isso e notifica o inquilino, dizendo para que ele, primeiro, coloque o contrato em dia, né? Porque é por conta dele que não estar com o contrato em dia que isso está acontecendo. E segundo, que ele apresente uma garantia, certo? Normalmente, quando é judicializado, esse inquilino ele não paga, então ele continua com o contrato inadimplente, né? E não trouxe garantidor ainda para aquela operação. A partir desse momento, a relação entre ativo elevado, proprietário e inquilino, ela se desequilibra. O Giovanni falou muito bem isso, certo? Então, você passa a ter um ativo muito grande sem ter garantia de recebimento pelo uso. Então, o legislador diz o seguinte, olha, então eu vou tomar uma decisão rápida. Para tomar essa decisão rápida, ele fala o seguinte, olha, você tem que depositar aqui 3 aluguéis, conforme uma caução, para que, se caso eu julgue necessário, eu vou entregar esse dinheiro para esse inquilino, para que ele ache uma solução, certo? Normalmente, esse dinheiro não é entregue ao inquilino e, normalmente, esse dinheiro retorna para a pessoa que fez esse depósito. Então, no caso da Credipago, ela paga as custas advocatícias, certo? Dentro da tabela da OAB. No caso das grandes imobiliárias, a gente se utiliza do jurídico da própria companhia, então, no caso da APSA, e a gente ressarce esses custos e faz esse depósito dessa multa. E aí o Poder Judiciário diz o seguinte, já tem jurisprudência no país inteiro, diz o seguinte, olha, você tem que ser despejado porque você está num contrato sem garantia. E normalmente isso é feito de forma muito rápida. Eu não sei, não tenho experiência aí no Rio de Janeiro, mas eu tenho experiência, por exemplo, em São Paulo, muito forte, e lá demoram 20 dias. Paraná demora 1 mês. Lembro que essa solução, o Senado e a Câmara agora proibiram de ser feita nessa época de pandemia. Então, do dia 20 de março até o dia 30 de outubro desse ano, esse tipo de solução está suspensa. Nada impede que você entre com as ações, certo? Porém, o legislador só vai poder emitir a liminar a partir do dia 30 de outubro. Perfeito. O papo bom, passa rápido. A gente já está aí com 53 minutos de conversa e se aproximando do final. Nós temos uma pergunta rápida, que pedi para ser bem rápido na resposta, mas não queria deixar de passar. Guido Costa perguntando se as despesas de desocupação estão cobertas por essa garantia. Rapidinho. Sim, lógico. Dentro desses limites, 18 mais 5 está coberto. Obrigado, Nogueira. E aí, amigos, a gente se aproximando aí do final, a gente vê aí que os indicadores apontam que em abril a gente teve uma estabilização da inadimplência, não houve crescimento, só que, infelizmente, essa estabilização ela se deu ainda com índices muito, muito, muito altos. A gente sabe que, infelizmente, a deteriorização
os fundamentos econômicos, eles continuam ocorrendo, eles são muito sérios, eles são inevitáveis. A gente já vê projeções aí falando em queda do PIB de 7,4%, então é um número bastante expressivo. E aí, dentro deste cenário, nós, enquanto gestores de propriedade, nos cabe buscar alternativas como esta que estamos apresentando junto ao Credipago, para tentar minimizar o efeito dentro do nosso mercado e juntos a gente fazer a diferença. Nogueira, mais uma vez aí o meu muito obrigado e aí suas considerações finais para esse nosso bate-papo. Olha, eu acho o seguinte, que para quem é corretor e dono de imobiliário, no caso da APSA, realmente a preocupação quanto à garantia ela é fundamental. E a gente está à disposição aí para ajudá-los. Mas eu acho também que como oportunidade de negócio, né? As pessoas que são conscientes e vamos lá, a pessoa que é vagabunda, certo? O aproveitador de situação. Não quero falar sobre esse cara. Quero falar sobre pessoas normais que têm a sua vida certa, que sofreram aí, estão sofrendo com esses indicadores aí que o Giovanni acabou de falar. Eu acho que essas pessoas têm que procurar um imóvel menor, certo? Então, esse movimento para os nossos negócios, eu acredito que até vão se manter, Giovanni, porque, na verdade, vai haver uma troca. O sujeito que mora na primeira quadra da frente do mar, se ele perdeu e não pode pagar, ele tem que ser rápido e ir para uma quadra mais para trás, porque é o que ele pode pagar. Isso vai causar um movimento de mercado. E eu acho que esse movimento de mercado pode ser salutar aí para as nossas empresas todas fazerem mais negócios e fazerem negócios, só que fazer negócio de forma digital. E isso a APSA é campeã e a Credipago pode ajudar. Poxa, obrigado, Nogueira. Mais uma vez aí a gente agradecendo e pedindo que fiquem ligados nas próximas lives. Todo o conteúdo divulgado aqui no Instagram. Se inscrevam no nosso canal de YouTube, se inscrevam no canal da Credipago, sigam a APSA no Instagram e, como recado final aí, se você tiver interesse em ganhar um Google Chromecast e uma caixa de som JBL, participa da campanha do Dia dos Namorados, os in love aí, os apaixonados. Peço para que fiquem ligados, temos sorteio de brindes e vai ocorrer às 18 horas no Instagram da APSA, no dia 12, às 18 horas. Em breve estaremos todos juntos novamente, fisicamente. O nosso agradecimento. Fiquem bem,